Olá, pessoal, boa noite. Bom, aos pouquinhos as pessoas vão entrando. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Pessoal, olha só, hoje a gente vai fazer uma live bem especial, né? Eu tô muito empolgada para essa live de hoje. Quem me conhece sabe que eu atuo muito na área de direito de família, eu leciono na área de direito de família e sucessões. E assim, é um prazer muito, muito grande estar podendo fazer essa live, compartilhar esse espaço, falar sobre esse conteúdo que é tão importante, né, na minha carreira, como uma pessoa que assim é ímpar, né? E que é uma referência, eu diria, para todos, né, que atuam aí na área de direito de família e sucessões, e não só na área de direito de família e sucessões, mas também em várias outras áreas. Ele já está aqui, então eu já vou aqui aceitar. Dr. Rodolfo Pamplona, né? Seja bem-vindo então à nossa live. Boa noite. Ele está entrando aí, gente. Vai entrar daqui a pouquinho. Boa Olá, noite, tudo bem? boa noite, tudo bom? Tudo certinho, estamos aí, finalmente realizamos a live e aí Verdade. já tínhamos agendado, estou aí à sua disposição, né? E fiquei impressionado como a senhora tem fã-clube, viu? Porque eu, só no meu stories aí, eu devo ter repostado uns 20 a 30 caras. Eu achei impressionante, achei como a senhora é querida. Eu fiquei Ah, fascinado. Vamos bater esse papo. não, assim, eu fiquei muito feliz também, mas isso tudo não foi só por minha causa, não, viu? Uhum. Isso é porque todos que fazem o curso de direito, eu tenho certeza que têm uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por tudo que você já escreveu, né? Então, assim, eu estava falando com as pessoas sobre a minha felicidade de estar fazendo uma live com você, que é uma referência na área de direito civil, mas não só na área de direito civil, também na área de direito do trabalho. Então, assim, é uma referência para muitas pessoas. Eu tenho certeza que muitos estão aqui hoje, né, para poder prestigiar esse evento que eu considero como um evento, né, essa live, e agradecer, né, por ter aceitado o convite, agradecer por essa oportunidade da gente estar entregando conteúdo, né? Tem muitos alunos meus aqui hoje, né, alunos não só de Feira de Santana, mas alunos também que foram meus alunos da cidade de Itamaraju. Então, assim, seja bem-vindo. Eu agradeço muito, né? E a gente vai estar falando aí sobre um tema que tem uma relevância atual, né? E que a jurisprudência vem tratando cada vez mais, que são aí as novas parentalidades. Vai E ser aí, um, vai ser até um prazer falar aqui, ainda mais sabendo que foi professora lá em Itamaraju. Eu fui juiz Teixeira de Freitas, né? nossa, E logo eu ministrei uma aula logo no começo, quando abriu a faculdade de Direito de Itamaraju, pedi ao professor uma aula magna lá, já tem bastante tempo, já são, olha, deixa eu ver, isso foi 2003, eu acho, né? esse meu pai Então foi, é a primeira turma de direito. que legal, que legal. E aí foi muito, Muito muito bacana, bom falar. Eu sempre fiz grandes amigos do sul da Bahia. Na verdade, as três cidades que eu fui juiz titular no interior foram Teixeira de Freitas, Eunápolis e Ilhéus. E fui muito bem tratado. Eu retornei como juiz titular em 2006, mas eu costumo dizer que um juiz, quando sai de uma comarca, ele pode deixar duas coisas, ou saudade ou alívio. Eu acho que eu deixei saudade e aí voltei lá. Eu voltei algumas vezes e pretendo voltar outras tantas, porque eu sempre fui muito bem tratado. Ah, que bom, que bom. Eu fico feliz em saber disso. Fico feliz em saber, né, que você esteve tão pertinho aqui da cidade em que eu comecei a minha licenciatura, porque quando eu comecei a lecionar, eu comecei aqui em Itamaraju, né? E eu fico muito feliz de ver que as pessoas, né, que hoje, né, estudam comigo, estão tendo essa oportunidade de poder ouvir você falar um pouquinho, debater esse conteúdo. E assim, mais uma vez, só agradecer por ter aceitado o convite de estar participando. Hoje eu fiz uma enquetezinha no Insta, né? Coloquei nos stories lá perguntando para algumas pessoas, né? Se o pessoal conhecia a parentalidade, se sabia o que que era parentalidade, se sabia o que que era multiparentalidade ou coparentalidade. E muitas pessoas que são estudantes de direito respondiam que sim.
mas a grande parcela, né, da sociedade, das pessoas que me seguem no Instagram e que viram o questionamento, responderam que não, porque são termos técnicos e que muitas vezes as pessoas estão vivendo ou gostariam de viver aquela situação, mas nem sabem que existem, né? Não faz ideia, né, de como está sendo tratado aí pelo direito. Então, assim, é enriquecedor a gente ter essa ferramenta para poder aproximar esse direito de família, né, do ponto de vista do regramento da sociedade como um todo. Aí. Eu fico muito feliz por isso. E aí, doutor, eu gostaria que, se você puder, até para poder o pessoal se inteirar melhor, falar um pouquinho para o pessoal sobre a questão da parentalidade. Como é que o direito hoje de família ele vem tratando e reconhecendo a parentalidade? Se você Certo. puder. Paulo, não tem nenhum problema. Eu vou, eu estou à sua disposição. Se você quiser que eu fale direto, eu falo. Se quiser fazer perguntas, eu estou à disposição. Se quiser que eu fale, me permite então fazer uma contextualização. Esse é um tema que me agrada muito e eu preciso explicar dentro de um contexto, porque texto sem contexto vira pretexto. Então a gente precisa explicar um pouquinho o tema das múltiplas parentalidades, na verdade, é num fenômeno que precisa ser compreendido na contemporaneidade, naquilo que eu chamo de pluralidade nas relações familiares. Essa, na verdade, talvez o grande tema, a base teórica, jurídica, sociológica e cultural para compreender esse tema. Por quê? Porque, na verdade, nós somos formados nessa sociedade brasileira que é muito recente. Se você lembra que o Brasil foi descoberto em 1500, tornou-se independente em 1822, tornou-se república só em 1889, nós estamos com um país que tem aí menos de 150 anos de república. Então, nós estamos aí, na verdade, ainda engatinhando em pouco de 150 anos, é só fazer as contas. Né? A gente precisa pensar um pouquinho que, na verdade, no começo do século XX, né, quando nós tivemos o nosso primeiro Código Civil, em 1916, nós tínhamos, na verdade, um único modelo de família, o que a gente chama de família de comercial de margarina. Né? Papai, mamãe, filho e filha, né? Mais o cachorro. E essa ideia de imaginar ali é o pai, ele é o cabeça da família, a mãe a auxiliadora dele e os filhos devendo obediência aos pais dentro de um único formato. E perceba que esse modelo ele passou bem incólume, né, durante boa parte do século XX, até que nós temos um fenômeno, né, de mudança das relações de família. E, sem sombra de dúvida, não é possível estudar a evolução ou as modificações das relações de família sem estudar a emancipação feminina, sem estudar o respeito aos vulneráveis. E aí a gente tem que compreender essa perspectiva para admitir que não se poderia ter uma ditadura de um pensamento único sobre a ideia de família. Que a família da propaganda, a família da propaganda de margarina, é uma das possíveis famílias, mas não a única. E essa noção é interessante nessa concepção de famílias mosaico, famílias que se recombinam, famílias que, na verdade, não têm mais nenhuma noção de família nuclear, mas família polinuclear, principalmente quando temos relações saudáveis de ex-cônjuges que contraem novas relações e constituem novos núcleos familiares sem desfazer os anteriores, porque tem filhos em comum. Então, o fato de se tornar ex-cônjuge não quer dizer que vai se tornar um inimigo, mas sim alguém com quem se viveu e bem durante um determinado período e se passou a construir uma nova relação. E respeita-se a relação alheia como se deve pedir respeito à própria. E isso, na verdade, é um fenômeno que é muito importante. Por quê? Porque quando a gente pensa na importância da pluralidade para a sociedade, pluralidade política, pluralidade cultural, a gente tem que perceber que naturalmente se desemboca na família.
E aí eu costumo dizer que a ideia de pluralidade das relações de família, ela se revela em 4 facetas. E a gente vai pegar uma delas. Mas as 4 facetas são as seguintes. Eu vou explicar rapidamente as 4 para a gente ir para a questão. A pluralidade de entidades familiares, no reconhecimento de que o artigo 226 da Constituição não é números clausos, né? Há um texto clássico do Paulo Lobo sobre isso, mas a ideia de que imaginar, se tradicionalmente nós tínhamos a família constituída unicamente pelo casamento, o próprio reconhecimento da união estável, que passa, a dar aula de união estável é uma delícia, porque você, eu digo, você passa por todo o direito privado. Você vai ver que o reconhecimento da legitimidade da união estável, de dignidade da união estável, começa primeiro no direito do trabalho, como indenização por serviços prestados, passa pelo direito empresarial, pela sociedade de fato, até reconhecer o status constitucional de família na Constituição de 88. Mas perceba que ter essas 2 únicas formas de modelos de família era muito pouco. Por quê? Porque, de fato, a própria Constituição falava de um modelo, um terceiro modelo, que é a família monoparental. Mas afirmar que aqueles 3 modelos da Constituição seriam os únicos, seria fechar os olhos, por exemplo, para a família anaparental ou aparental, ou seja, quando eu num comercial de margarina e meus pais morrem, mas eu continuo morando numa casa com meu irmão, isso não deixou de ser uma família, mesmo sem ter pais. Então, é preciso compreender que havia, sim, um espaço, desde já, para reconhecer que ela não era números clausos. E isso se deu com o famoso julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no reconhecimento da união estável homoafetiva e depois com todos os votos do CNJ para o casamento. Mas a ideia de entidade familiar não há somente uma. Mas também, nessa noção da entidade familiar, não há somente uma, e não necessariamente precisa ser um código binário de 2 pessoas, um homem e uma mulher, um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher. Nós estamos ainda engatinhando do reconhecimento jurídico da figura do poliamor, mas é possível, sim, sem sombra de dúvida, falar dessa multiplicidade ou essa pluralidade de relações afetivas consentidas. Não se trata da família paralela, que é a matéria ainda sob discussão no Supremo Tribunal Federal. Não, nós estamos falando realmente da possibilidade de a constituição de uma relação afetiva que não seja uma cabine dupla com apenas 2 lugares, mas sim um oceano com diversos ecossistemas, uma galáxia com diversas estrelas. E nessa terceira possibilidade também da multiplicidade, nós falamos também da questão de gênero, né? Ou quando nós falamos hoje da tutela jurídica da transexualidade, da intersexualidade, de todas as manifestações da sexualidade. Judith Butler tem um texto interessantíssimo, uma resposta bem marqueteira, ela disse: quantas formas de sexualidade existem? Ela disse: 7 bilhões por enquanto. Ou seja, cada indivíduo pode, muitas vezes, manifestar a sua forma de sexualidade, mas essa é uma questão também muito importante. E a quarta, note que nesse ponto, na noção de... só para trazer uma aqui que acabei de lembrar que valia a pena mencionar como provocação, talvez para uma outra reflexão, outra live, né? Quando a gente fala de famílias que superam a ideia da casamento, união estável e da família monoparental, a gente tem a família anaparental, temos a família homoafetiva, temos a família poliamorista e temos até a família multiespécies, né? Que é um tema interessantíssimo, cada vez mais importante, a importância aí dos nossos pets nas nossas vidas. E aí, o que é que nos interessa? Falar, aí sim, da parentalidade. Perceba, nós tínhamos, quando ensinávamos isso há 20 anos, né? Quando eu comecei, eu completei sexta-feira passada 25 anos como juiz e como professor, né? Já meu jubileu de prata. E aí eu parei para pensar como me ensinavam direito quando eu era estudante na graduação. E perceba, a gente se invocava com determinadas máximas do direito romano, dizendo lá
que a maternidade é uma certeza e a paternidade é sempre uma presunção. Não é mesmo? A ideia especificamente, olha, ó, acredita-se que eu seja pai. Isso mudou, e mudou a própria noção do avanço científico, em especial. Não que sejamos escravos do DNA, João Batista Vilela já falava sobre isso, a gente não pode se limitar ao vínculo sanguíneo, ao vínculo genético, mas é preciso entender que essa noção de que a maternidade é uma certeza e a paternidade é uma presunção também precisa ser repensada. Por quê? Porque na nossa visão de código binário, mãe só tem uma e pai só tem um. Isso era tomado como dogma. Hoje não é mais, é apenas um postulado que vai admitir exceções. Por quê? Porque, na verdade, na ideia de construção de outras modalidades de paternidade ou maternidade, de outras formas de parentalidade. Nós já temos há algum tempo alguma construção doutrinária sobre a figura da multiparentalidade. Mas, do ponto de vista jurisprudencial, o marco é recente do Supremo Tribunal Federal, né? E, na verdade, numa outra lógica. Por quê? Porque, tradicionalmente, só se admitia a paternidade ou maternidade, ou seja, a parentalidade biológica ou a civil, a decorrente da adoção, por exemplo. Mas, com o próprio reconhecimento de um princípio da afetividade a reger as relações de família, passou-se a reconhecer a possibilidade de uma constituição de uma paternidade socioafetiva ou de uma maternidade socioafetiva. E isso, muitas vezes, ao arrepio das restrições legais ao que se convencionou chamar de adoção brasileira, né? Do registro do nome de alguém como filho que não é. E perceba que isso, no passado, ocorria muito mais comum do que se possa imaginar em todas aquelas hipóteses de uma sociedade machista, misógina, que tratava a mulher como um objeto e qualquer moça que perdesse a virgindade e engravidasse sem casamento, havia sempre a cogitação dos pais adotarem o neto. Né? Esse fenômeno que é extremamente comum nos rincões desse país continental e que, na verdade, acabavam se constituindo novos laços. Mas perceba, não é disso que estamos falando justamente de que, em função do afeto que faz nascer também a união estável, poderia nascer um vínculo parental, no reconhecimento, às vezes. E não quer dizer que todo padrasto ou madrasta vai virar pai ou mãe socioafetivo, mas sim reconhecendo-se reciprocamente. Nós temos aí a possibilidade de um reconhecimento jurídico da paternidade. E aí o que acontece? Eu digo assim, aí meu lado juiz acaba tendo que vir à tona. Né? Por quê? Porque não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. O que aconteceu? Nós passamos a ter o reconhecimento de uma paternidade socioafetiva, primeiro pela doutrina, depois com um farto reconhecimento jurisprudencial. E aí o que aconteceu? A situação, não sei se a senhora sabe, qual é a situação concreta que chegou à decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque a situação concreta que chegou à decisão do Supremo Tribunal Federal é fascinante. O que aconteceu? Uma pessoa deixou de conviver com outra, tinha filhos comuns, a mulher passou a ter um outro relacionamento e esse novo companheiro dela passou a se portar em relação aos filhos que ela já tinha como pai, reconhecendo-se de fato como pai, sendo chamado como pai. E aí o pai biológico,
quis pensar em se desonerar de pagamento de alimentos. Porque agora que você tem pai, você já tem um novo pai, não precisa mais do pai velho. E olha só que coisa interessante. Em função de uma situação em que o pai biológico queria dizer que o mais importante era a paternidade socioafetiva, essa matéria, subindo pelos tribunais, chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo, num acórdão que ainda não foi sequer publicado, e todo mundo sabe noções do voto, mas eles estão segurando há um tempão para publicar esse acordo, decidiu, opa, não, nós vamos manter ainda, porque é possível admitir uma conjugação de uma paternidade biológica com a paternidade socioafetiva. Aí sim, inaugurando um reconhecimento jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal da multiparentalidade. Mas eu preciso dizer para a senhora, doutora Camila, que essa não é a única modalidade de multiparentalidade. Por quê? Porque aqui a gente, às vezes, até perceba que o reconhecimento da multiparentalidade foi quase, entre aspas, por favor, uma sanção a uma paternidade biológica irresponsável. Paternidade em situações plurimas, pode ver, eu não sei se eu estou autorizado a dizer o nome, mas há uma conhecida professora baiana, foi minha pupila também, que tem uma situação de multiparentalidade que é, para mim, a mais linda, é fascinante e é muito mais ampla do que essa. É o quê? Ela, quando tinha 16 anos, 17 anos, a idade, havia o lapso temporal mínimo para poder adotar, elas conheceram uma jovem, uma criança, que tinha sido vítima de violência doméstica, e elas pegaram essa criança e pediram que o pai dela, pedisse a guarda dessa criança. E, na verdade, embora o pai pedisse a guarda formalmente, essa professora, a sua irmã e o seu irmão passaram a se referir a essa criança como filha. E essa criança, que já se tornou uma adulta, hoje uma adulta, né, chama essa professora, a irmã dela e o irmão dela, de mãe e pai. Ou seja, uma paternidade socioafetiva plurima entre irmãos. Imagina só. Então, perceba, por causa justamente da constituição do lado de afeto. Desculpe, eu me interrompi. Não, eu fico pensando assim, que a gente tem que entender que a família, ela existe, independentemente da forma. O que o direito vem fazendo é simplesmente dizer assim, epa, eu vou te amparar, né? Eu preciso te amparar, porque é um direito que é reconhecido para as famílias, né? Então, isso é fantástico, porque há bem pouco tempo a gente nunca nem ouvia falar disso. Exato. Né? Então, muito interessante. E esse é o fenômeno da multiparentalidade. Mas, como a senhora mesmo colocou, não é a única modalidade dessas múltiplas parentalidades. Temos um outro que é, na verdade, um negócio jurídico interessantíssimo de direito de família e que, na verdade, se adequa a essa sociedade líquida que a gente vive. O que é que acontece? Né? A gente precisa entender que é o fenômeno da coparentalidade. O que é, na sociedade tradicional, na sociedade em que muitos de nós, eu que sou evidentemente muito mais velho que a senhora, então que eu nasci, nessa sociedade tradicional que eu nasci, o que é que acontece? Se alguém quisesse ter um filho, e ter um filho é literalmente um ato biológico, né? As pessoas mantêm uma relação sexual e têm um filho, biologicamente falando. Né? Claro, tinha adoção como uma paternidade civil. Né? De forma tradicional é isso. Na forma tradicional é isso. Mas perceba, na sociedade, as pessoas queriam, para ter filho, casar. Na verdade, o conceito de matrimônio tradicional era para legalizar
as relações sexuais. Imagine se alguém casa hoje para legalizar relações sexuais. E, na verdade, queriam casar para que pudessem realizar seu projeto parental. Todavia, hoje, as pessoas vivem numa sociedade diferente. E eu não estou falando, né, só da pandemia. As pessoas têm, como chamo de adolescência ou juventude estendida. As pessoas não querem mais casar tão cedo. As pessoas não querem mais sequer sair da casa dos pais mais cedo. Seja por aspectos econômicos, seja simplesmente porque se eu tenho tudo ali, por que eu quero constituir ali um novo núcleo familiar? E aí, para que eu quero ficar aqui mesmo. E as pessoas têm liberdade para ser o que elas mesmas quiserem. Só que essas pessoas que têm liberdade para continuar vivendo com seus pais e não querer casar com ninguém, podem, eventualmente, querer ter um filho. Sim. E aí, qual é o grande lance dessa paternidade? Dizer, para eu ter um filho, eu vou ter que adotar só, e adotar a adoção, quando é solteiro, é possível, mas sempre tem toda uma resistência, um preconceito. Não, eu vou pensar numa inseminação artificial. Imagina que eu fosse uma mulher, eu vou para uma inseminação artificial, eu posso? Posso, mas há riscos, há um dado, né? Há determinados aspectos, não somente científicos, mas também religiosos, preconceitos, coisas do gênero. Eu digo assim, por que para casar eu tenho que ter filho? E por que para casar eu tenho que ter uma produção independente? Por que eu não posso ter, vamos assim, um filho com um amigo? Por que eu tenho que casar com meu amigo ou com a minha amiga para ter um filho com ela? Eu acho ela uma pessoa excelente, um ser humano digno, um cidadão exemplar, uma cidadã exemplar, mas ela tem lá suas idiosincrasias, tem lá sua vida, e ela não está querendo dividir essa vida em um casal. Ela quer ser pai ou mãe. Esposa. Ela quer ser mãe, não quer ser esposa. Exato. Ela quer ser mãe, não quer ser esposa. E aí, mas ela quer ser mãe de um filho sem pai, ela pode. Mas ela quer ser mãe de um filho de alguém que queira ser papai do filho dela, mas não necessariamente ser esposo. Vou ter que casar para depois divorciar? Não. Então, a ideia da coparentalidade é justamente a existência de um projeto parental em que eu e a senhora decidimos, olha, a gente vai ter um filho, mas não necessariamente vai casar. Eu vou continuar na minha casa, você vai, e o filho será meu, o filho será seu, e a gente vai cuidar dele junto, mas não necessariamente como casal. Perceba que é um grau tal de consciência, de cidadania e de civilidade que as pessoas não estão interessadas. As pessoas dizem, que maluquice, que falta de vergonha. Não! É simplesmente as pessoas reconhecerem que podem construir um projeto parental sem necessariamente casar e que nossos filhos não necessariamente precisam não ter pai, mas sim ter pessoas com quem querem dividir esse projeto. Inclusive, em relação à criação desses filhos, muitos têm utilizado, né? Os escritórios de advocacia têm feito os contratos de parentalidade, né? E aí fica aquele questionamento: esse contrato de parentalidade, ele tem plena validade do ponto de vista jurídico? E mais, os casais que porventura se separem e são pais conjuntamente de uma criança, eles podem também celebrar a partir de aí esse plano de parentalidade ou contrato de parentalidade? Aí a questão da disciplina jurídica do tratamento que vai se dar aos filhos. Perceba que o que é que a gente vai ter nessas circunstâncias, né? Tentando dar uma resposta que abarque as duas questões. É literalmente uma explicitação das regras do comum acordo para a criação dos filhos. Perceba que, na verdade, a gente não vai invocar
nessa situação um pacta sunt servanda, que vai, nesse ponto, dizer que é um contrato que não se mexe, não se modifica. Não, ele será sempre rebus sic stantibus. A gente vai ter que verificar sempre como um trato sucessivo continuado, na verdade, é a lógica do sertanejo, né? Que o combinado não é caro nem barato, é o combinado. Então, nós queremos explicitar nesse projeto parental, né, como fazer. É claro que a própria noção do projeto de coparentalidade, né, não é tão assim, digamos assim, embora possa utilizar o nome Iuris Pogbot, né, para quem se divorcia, porque nesse ponto você vai discutir literalmente a guarda ou eventual regime de visitas, se for quadro exclusiva, o que nunca é recomendável, né, pensando na guarda compartilhada, mas na própria noção da guarda é possível se estabelecer esse modelo. No final das contas, é uma disciplina da parentalidade, porque, na verdade, já foi assumida desde cedo com a constituição da entidade familiar. Mas a lógica mais importante, para compreender, e talvez indo num clima de arremate, é que o tema da coparentalidade ele é muito importante. Por quê? Porque ele demonstra a possibilidade do desenvolvimento de projetos parentais que não dependem necessariamente da constituição de entidades familiares. Uhum, Ou seja, é uma ideia de civilidade no trato dos filhos. Exatamente. Inclusive, estudando sobre isso, eu vi uma situação de duas pessoas que queriam celebrar esse contrato de parentalidade, mas nas tratativas percebeu-se que, na verdade, o que a mulher queria era ter um filho que não tivesse pai. Aí não é para ser com a parentalidade. Aí ela deveria fazer uma inseminação artificial. Exatamente. Ela tem que buscar um doador anônimo, né? Isso. Porque essa pessoa, ela está interessada em ser pai. Então, esse contrato só pode ser celebrado dessa forma. Perfeito. Né? E acho que a senhora foi precisa na afirmação. É preciso verificar quais são os interesses em jogo. Se é um interesse exclusivo da mulher, a coparentalidade é uma péssima solução. Porque, na verdade, ela vai ter que buscar esse outro caminho de uma inseminação artificial com doação anônima de sêmen. Na verdade, nós vamos pensar nessa circunstância da coparentalidade quando há interesses simultâneos no estabelecimento de um laço parental sem necessariamente haver a constituição de um casal. A senhora usou muito bem. É ser mãe sem ser mulher. É ser pai sem ser marido. Né? Verdade. E eu queria, voltando um pouquinho só para a multiparentalidade, doutor, a gente poderia falar para o pessoal, porque eles ficam muito na dúvida assim, gente, mas vem cá, vão ter dois pais registrados ou duas mães, né, a depender da situação, ou como você disse, três irmãos, né, aí numa multiparentalidade, sendo mães e pai. E nesse caso, como é que vai funcionar a questão dos alimentos, dos aspectos sucessórios? Porque a gente tem que pensar que é uma via de mão dupla, né? Sim, claro. Do mesmo jeito que esse pai e essa mãe, não, esses pais e essas mães vão dever alimentos em uma situação necessária, mas também pode acontecer o inverso. Pode ser que essa criança ou esse adolescente que futuramente tenha dois pais ou duas mães registrais, ele agora deva alimentos para esses dois pais, vamos dizer assim. Como é que isso funcionaria do ponto de vista prático? Olha, para mim, a questão assim, foi muito interessante a senhora colocar isso, porque é, de fato, a pergunta mais comum quando falamos, não tanto de coparentalidade, mas de multiparentalidade. A pessoa, como é que fica a divisão patrimonial? Como é que fica a herança? Como é que fica alimentos? Fica da mesma forma, só que em vez de você dividir por 2, você divide por 3. A discussão é porque talvez o pessoal da área de direito tem uma redução atávica, não sabe aritmética depois da 4ª série primária. Mas o fato é só, em vez de dividir por 2, dividir por 3. E perceba que o dever de assistência é um dever recíproco. Então, sim, este filho de 2 pais e uma mãe, de dois pais e 2 mães, que o seja,
ele também terá o dever de assistência em relação a todos os seus ascendentes. E nessa circunstância, pode-se ser demandado por alimentos, sem sombra de dúvida. A discussão aqui é sempre verificar esses elementos. E, na verdade, é claro que a gente precisa superar um pouco os nossos resquícios do Código Civil de 16, do tratamento diferenciado de irmãos ou de filhos. E isso, de filhos, a Constituição de 88 já fulminou. Então, a gente precisa compreender melhor essas questões. Mas eu digo assim, é simples como a aritmética é simples. Em vez de dividir por 2, dividir por 3. E vai se fazer. Do casal, o trisal, e vai-se em frente. Tá certo. É importante porque o pessoal fica com muita dúvida, porque tem gente, na verdade, o questionamento que eu mais vejo ser levantado é em relação a essas demandas que o pessoal chama de demandas mercenárias, né? Daquele filho que tem lá o pai biológico que registrou, posteriormente ele busca um reconhecimento socioafetivo numa paternidade, digamos assim, e aí, tempos depois, ele busca aquele pai biológico, mas no intuito financeiro. Nunca deu assistência, mas ele quer aquele pai biológico ali, o reconhecimento dele por uma questão de herança. E aí muitos juristas, eles falam, não deveria funcionar dessa forma para evitar essas demandas mercenárias. Mas aí a discussão, aí é interessante, como muitas vezes os aspectos morais acabam influenciando e distorcendo o campo jurídico. Quem disse que é mercenário? Nós tivemos aí uma paternidade em que o indivíduo não assumiu o compromisso, perdeu o filho, a chance que talvez outros filhos desse mesmo indivíduo tenha tido, já não teve o afeto, ele não pode ter também a parte remuneratória, é algo a se pensar. O que é complicado muitas vezes, e aí é dizer o seguinte, vem cá, esse pai que nunca cuidou do filho, que foi um péssimo pai, que nunca deu assistência alguma, na velhice procura um filho para pedir ajuda. E o filho vai poder dizer, não, eu não te reconheço como pai? Ora, então o pai é mercenário porque foi um canalha, um frio, o que quer que seja, mas era o pai. É preciso entender que às vezes nós fazemos juízos de valor sobre esses aspectos, mas é preciso entender que hoje, com base no Supremo Tribunal Federal, nem use mais essa expressão que é mercenária, porque essa, na verdade, é uma distorção social preconceituosa do indivíduo que acha que o cara que estabeleceu ali uma relação de afeto com alguém que não tem tantas condições quanto o pai biológico, tenha que abrir mão daquilo que o próprio direito já lhe assegurava, porque nesse ponto, se você não quiser me dar afeto, tudo bem, mas o direito me garante isso, e é preciso preservar isso. Verdade. Porque senão, querida, a gente teria uma situação interessantíssima de pais que poderiam, por atos unilaterais, dizer não quero abandonar o filho mesmo e acabou o filho. Você é o novo pai, é aquele ali. Não faz sentido. A gente está todo juízo preconceituoso sobre a conduta de um pode admitir uma simples interpretação, o juízo preconceituoso em relação ao outro. Eu agradeço demais essas colocações, porque grande parcela das pessoas que escrevem sobre isso, e você pesquisa artigos, tem muito esse termo, demanda mercenária, é muito utilizado nesse aspecto da multiparentalidade. É como a indústria do dano moral. É uma expressão que as pessoas usam com muita frequência para dizer, toda demanda que é indústria do moral. Muitas vezes é a reparação do dano moral mesmo e o indivíduo, para querer desprestigiar a demanda, de não é indústria do dano moral. Não, a gente precisa ou pedir procedente ou improcedente, acabou. E virou um clichê, né? E virou um clichê. Só não usou o termo certo, é um clichê.
Doutor, aproveitando o ensejo do que você falou, desse pai que abandona, desse pai que, né, digamos assim, é um irresponsável. Nesse caso, teve uma pergunta aí de uma pessoa, acho que foi Yasmin, ela perguntou, e nesse caso, caberia uma indenização? E aí a gente entra um pouco na seara da responsabilidade civil, né? Por um abandono afetivo. Sim, a gente tem um leading case sobre isso, né? E é interessante, se me permite um comercial aqui rápido, né? Olhem lá no meu canal no YouTube o episódio do Papeando com Pamplona, que era o meu talk show sobre abandono afetivo, que eu fiz com o José Fernando Simão, que é professor da USP, e foi muito legal. A gente analisou aquele caso do Alexandre, né, lá de Minas Gerais, que no final das contas o STJ acabou não reconhecendo, mas depois trouxemos a situação do famoso acordo da ministra Fátima Nancy Andrighi, de que amar é faculdade, cuidar é dever. E nesse ponto, gerando uma reparação potencial por um abandono afetivo. É um tema fascinante, né? E para mim não tem a menor sombra pálida de dúvida que é possível sim, porque a gente precisa aprender a ser pai, aprender a ser mãe e dizer que ninguém nasce sabendo, ninguém tira nota 10 de pai e de mãe. A gente fala que nosso pai é nota 10, nossa mãe é nota 10, mas perceba que, na verdade, todo mundo tem falhas. E não estamos discutindo as falhas da condição paternal, da condição maternal. Não, a gente falha. Só não erra quem não trabalha, só não erra quem não faz nada. Mas perceba que quando eu simplesmente abandono, relego alguém a seu próprio destino, aí eu cometo um ato. É verdade, doutor. Só para dizer essas informações, porque muitas vezes, eu não sei se é a pergunta seguinte, quando me perguntam sobre a responsabilidade civil do abandono afetivo, as pessoas querem discutir, vem cá, eu posso pensar numa responsabilidade civil pela qualidade do afeto, né? Ou há pais que são absolutamente frios, há pais que não beijam seus filhos, há pais que negam um abraço, mas perceba, essa é uma circunstância que a gente também vai ter que levar em consideração as formações, os complexos, a cada uma das características. Nós estamos falando do abandono afetivo na situação da total omissão de afeto e cuidado. E nesse caso do abandono afetivo, doutor, aproveitando só o ensejo, né? E a gente tem que cuidar por do horário, estou preocupado aí que já... Vamos lá. Nesse caso aí, teria que se aguardar, existe uma possibilidade, aí é um questionamento que os alunos fazem muitas vezes, teria que se aguardar a pessoa que sentiu as dores e o sofrimento desse abandono, ter uma legitimidade processual para que ela demande, ou ela pode ser, inclusive, representada nesse sentido? Essa é uma questão interessante, não é mesmo? Porque a gente vai dizer que a gente tem que necessariamente consumar a lesão, né, para poder pensar no ajuizamento da ação, né? O STJ entende que só corre prazo prescricional quando o indivíduo completa a maioridade. Ele fixou tese nesse sentido. Mas isso significa, a contrário senso, que ele pode ajuizar antes. Ele vai vir assistido pela sua mãe ou representado, a depender da idade. É claro que há aspectos importantes aqui. E muitas vezes essas discussões acabam virando, e aí é o complicado, virando, digamos assim, acessórios de uma discussão que é puramente patrimonial, que é a discussão de alimentos. Né? Porque situações de indivíduos que ofertam alimentos, mas que não querem nenhum tipo de afeto, são mais raras. Né? O que é o mais comum é o indivíduo não querer nada com nada. E aí nós vamos ter abandono material juntamente com abandono afetivo. Nossa, maravilhoso. Eu estou lendo alguns comentários enquanto o senhor vai falando, e assim, tá todo mundo muito assim, muito feliz, muito satisfeito com tudo. Tá dizendo que está sendo uma aula, né? Está sendo um show aqui. E é muito bom. A gente poderia ficar por horas, eu acho que falando sobre isso, porque
conhecimento que você tem para passar para a gente do ponto de vista teórico e prático é extremamente engrandecedor. Mas como a gente está caminhando já para o final do tempo, eu eu gostaria... falei só porque uma vez eu fiquei falando tanto que caiu, aí é horrível, é por isso que eu digo, precisa Pois é. arrematar. Como assim, como que o Instagram, ele delicadamente, ele corta a gente, né? Então, eu gostaria que o senhor, né, pudesse aí finalizar com as suas palavras, falando um pouco, né, antes que eu me despeça do pessoal. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para poder falar um pouquinho mais sobre o que o senhor entender pertinente para esse monte de gente. Agora tem 74 pessoas aí assistindo e eu estou muito feliz por isso. Eu quero dizer a todos e todas que foi um prazer enorme fazer essa live aqui com a professora Camila. Eu quero pedir a todos e todas que a sigam aí no Instagram. Quero ver bombado esse Instagram dela. E quem puder também me siga também aqui. Estou à disposição. Lá sou eu mesmo que mexo, não é a assessoria. Então, se mandar mensagem em box, sou eu mesmo que vou responder. Pedir para seguir os meus canais no YouTube, né? Canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Eu boto muito material, absolutamente gratuito, há muito tempo lá. Para mim é um prazer servir. Eu tenho levado nesse tipo das lives essa máxima de Gandhi: quem não vive para servir não serve para viver. Então, eu estou servindo os senhores e as senhoras. Então, para mim, é muito importante ter a oportunidade. Então, sigam lá, clica lá no sininho para ativar as notificações. E quem gosta de poesia, vejam também meus 2 blogs de poesia. O canal é o www, né? rodolfopamplonafilho.blogspot.com ou rpf-poesia.blogspot.com. Se alguém quiser fazer poesia, faz poesia, não teve onde publicar, manda para mim que eu publico. Eu adoro revelar novos poetas e poetisas. Para mim vai ser um prazer revelar cada um dos senhores e das senhoras para o mundo. E dizer para a doutora Camila que eu estou muito feliz com essa live. Fiquei realmente muito impressionado com o carinho que ela tem, porque a quantidade de... Porque todo mundo que me marca de histórias, eu reposto. Eu não sei se é alguma coisa compulsiva. E eu repostei mais de 20. Eu fiquei assim, rapaz, essa moça é top mesmo. Vamos participar aqui. E aí, eu achei o máximo. Então, dizer isso, que na verdade, doutora, isso na verdade mostra o quanto a senhora é querida, né? E tudo que a gente faz no magistério é, na verdade, na realização da parábola do semeador, né? Nós, como professores, jogamos semente, né? E, tal qual na parábola, às vezes sementes caem na estrada, caem em pedras, caem em espinhos. Mas quando a semente cai em terra boa e frutifica, vale todo o esforço que a gente tem. E eu estou muito feliz que a senhora, tão jovem, está frutificando. Que Deus abençoe. Vamos juntos. Fiquei até emocionada agora, viu? Eu queria muito agradecer mais uma vez, assim, agradecer todos os familiares, amigos, meu marido estava aqui presente, né? Agradecer muito a presença, a sua presença, que foi muito importante para mim. Pedir a todas as pessoas, olha, o doutor Rodolfo Pamplona, ele não é só um jurista, ele é um poeta, ele escreve coisas belíssimas, né? Textos belíssimos. Então, assim, sigam todas as redes sociais, o que ele produz. De fato, é ele que responde, e responde de madrugada, às vezes, tarde da noite. Então, assim, dizer que eu estou muito feliz, espero que a gente tenha a oportunidade de debater em outras oportunidades, quem sabe no fim de pandemia, se Deus quiser, o quanto antes. Então, eu fico muito feliz. Dizer para as pessoas que essa live vai ficar salva, tá? A live vai ficar salva, porque o pessoal fica perguntando para que possam assistir. Eu vou deixar salva no feed, tá? E dizer para o pessoal que, se quiserem deixar dúvidas por direct ou comentários, né? Que eu gostaria muito de saber, comentários, o que o pessoal achou aí dessa live, tá? Doutor, boa noite e muito obrigada, tá certo? Boa noite também. Mandar um beijo aqui para minha namorada, que está aqui me esperando para ver se eu termino a live, mas eu digo, eu tenho um compromisso. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Mas sempre cuidando de uma família que a gente vai construir. É verdade, tá certo. Um beijo para ela, então. Tchau, tchau. Tchau.